10 tipos de pessoas que não vão para o céu segundo a Bíblia. Você acha que está salvo? Você tem certeza absoluta de que quando você morrer, vai para o céu? Porque eu preciso te dizer uma coisa que pode te chocar agora, neste exato momento. A Bíblia é clara, brutalmente clara, sobre algo que a maioria das igrejas não tem coragem de pregar. Existem pessoas dentro das igrejas, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que oram, que cantam, que levantam as mãos nos cultos, mas que não vão entrar no reino dos céus. E eu te pergunto agora, será que você é uma delas? Será que você está enganado, achando que está salvo, quando na verdade está perdido? Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar, baseado exclusivamente na palavra de Deus, 10 tipos de pessoas que a Bíblia diz claramente que não vão para o céu. E eu te garanto, pelo menos um desses tipos vai te fazer questionar a sua própria salvação. Olá, meu nome é Marco Polo e este é o Segredo Diário, o canal onde a verdade da palavra de Deus é pregada sem medo, sem rodeios, sem tentar agradar ninguém, apenas proclamando o que está escrito. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de onde você está me assistindo agora. Qual é a sua cidade? Porque eu quero saber para onde essa palavra está chegando e eu quero orar especificamente pela sua cidade. Então vai lá e escreve agora, eu sou de tal cidade e preciso ouvir essa palavra. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, mas eu preciso te avisar, aqui não é lugar para ouvidos sensíveis. Aqui é lugar para quem quer a verdade, mesmo que essa verdade doa. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque toda semana eu trago mensagens que vão sacudir a sua vida espiritual, que vão te tirar da zona de conforto, que vão te fazer examinar se você realmente está no caminho certo. E para você que já é inscrito, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Deixa aquele like agora, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade urgente. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a sua eternidade. Eu não estou falando de religião, não estou falando de denominação, não estou falando de tradição. Eu estou falando da sua alma, do seu destino eterno, de onde você vai passar a eternidade quando o seu coração der a última batida. Isso é sério demais para ser ignorado. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 algo que deveria fazer todo cristão tremer. Ele disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Você leu isso? Você realmente entendeu o que Jesus acabou de dizer? Ele está falando de pessoas que profetizavam, que expulsavam demônios, que faziam milagres em nome dele, pessoas que eram ativas na igreja, pessoas que pareciam super espirituais, mas que no dia do julgamento vão ouvir a frase mais aterrorizante que alguém pode ouvir: nunca os conheci, afastem-se de mim. Isso significa que ter uma aparência de cristão não garante nada. Frequentar igreja não garante nada. Conhecer a Bíblia de capa a capa não garante nada. Ter cargo na igreja não garante nada. O que garante a sua entrada no céu é ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo e viver em obediência à palavra dele. E é exatamente por isso que eu vou te mostrar agora os 10 tipos de pessoas que a Bíblia deixa muito claro que não vão herdar o reino de Deus. Presta muita atenção, porque se você se identificar com algum desses tipos, você ainda tem tempo de se arrepender, você ainda tem tempo de mudar, você ainda tem tempo de acertar a sua vida com Deus antes que seja tarde demais.
Mas, se você ignorar esse aviso, se você fechar os ouvidos para essa verdade, o sangue da sua alma não estará nas minhas mãos, porque eu te avisei hoje. O primeiro tipo de pessoa que não vai para o céu são os hipócritas religiosos. Esse é o tipo mais perigoso de todos, porque ele se engana achando que está tudo bem. O hipócrita religioso é aquele que tem uma vida dupla. Ele é uma pessoa na igreja e outra pessoa fora da igreja. Ele levanta as mãos no culto de domingo, mas na segunda-feira está fazendo coisas que envergonham o nome de Cristo. Ele chora durante o louvor, mas quando sai da igreja, volta para os mesmos pecados. Ele prega santidade, mas vive na sujeira. Ele fala de amor, mas tem o coração cheio de ódio e amargura. Ele diz amar a Deus, mas ama mais o dinheiro, ama mais o status, ama mais a opinião das pessoas do que a aprovação de Deus. Jesus reservou as palavras mais duras que ele já falou para os hipócritas religiosos da época dele, os fariseus. Em Mateus, capítulo 23, Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos e podridão por dentro. Ele os chamou de guias cegos, de raça de víboras, de filhos do inferno. Palavras fortes, não é mesmo? Mas eram verdadeiras. E hoje não é diferente. As igrejas estão cheias de fariseus modernos, pessoas que sabem todas as doutrinas, que decoraram todos os versículos, que conhecem toda a teologia, mas que não conhecem a Deus de verdade. Pessoas que usam a máscara da religiosidade para esconder um coração corrompido. E o pior é que essas pessoas realmente acreditam que estão salvas. Elas acham que pelo fato de frequentarem a igreja, de darem o dízimo, de participarem dos ministérios, isso é suficiente. Mas Deus vê o coração. Deus não se impressiona com a sua performance religiosa. Deus quer verdade no íntimo. Então eu te pergunto agora com toda sinceridade, você é um hipócrita religioso? Você vive uma vida dupla? Você é uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa? Você prega uma coisa, mas pratica outra? Se a resposta for sim, você precisa se arrepender hoje, agora, porque hipócritas não entram no reino de Deus. O segundo tipo de pessoa que não vai para o céu são aqueles que não perdoam. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Se você não perdoa as pessoas que te ofenderam, Deus não vai perdoar você. Não sou eu quem está dizendo, é Jesus quem disse. Em Marcos capítulo 11, versículo 26, Jesus declarou, mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Isso é sério demais para ser ignorado. Você pode ir para a igreja todos os domingos, você pode orar 3 horas por dia, você pode jejuar uma semana inteira, mas se você tem rancor no coração, se você está guardando mágoa, se você se recusa a perdoar alguém que te magoou, você está em pecado grave e esse pecado vai te impedir de entrar no céu. Eu sei que perdoar não é fácil. Eu sei que tem gente que te feriu profundamente. Eu sei que tem pessoas que te traíram, que te humilharam, que te abandonaram, que te fizeram sofrer de formas terríveis. Mas Deus não te dá a opção de não perdoar. Ele te ordena a perdoar. Por quê? Porque você foi perdoado de coisas muito piores. Você que merecia o inferno eterno por causa dos seus pecados, foi perdoado gratuitamente por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. E se Deus te perdoou de uma dívida impagável, quem é você para não perdoar o seu próximo? Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 18 sobre um servo que devia uma quantia absurda para o rei, uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. O rei teve compaixão dele e perdoou toda a dívida, mas esse mesmo servo saiu dali e encontrou um colega que lhe devia uma quantia pequena e o agarrou pelo pescoço, exigindo o pagamento.
Quando o rei soube disso, ficou furioso e disse: servo malvado, perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. Você não devia ter tido misericórdia do seu companheiro como eu tive de você? E o rei o entregou aos torturadores até que pagasse tudo. Jesus terminou a parábola dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Você entendeu a gravidade disso? Se você não perdoa, você será entregue aos torturadores. E muita gente hoje está sendo atormentada, está vivendo em prisão emocional, está sofrendo com ansiedade, depressão, amargura, exatamente porque se recusa a perdoar. A falta de perdão é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. No final, quem morre é você. Então eu te pergunto, tem alguém que você precisa perdoar hoje? Tem alguma mágoa que você está guardando no coração? Libera agora. Perdoa agora. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre e porque Deus te ordenou. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. É assim, tão simples e tão sério. O terceiro tipo de pessoa que não vai para o céu são os mentirosos. Apocalipse capítulo 21. Versículo 8, lista quem não vai entrar na cidade santa e começa dizendo quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Você viu onde os mentirosos estão nessa lista? Junto com assassinos, junto com feiticeiros, junto com os imorais. Para Deus, mentira é pecado gravíssimo. Mas vivemos em uma sociedade onde mentir virou normal. As pessoas mentem no trabalho, mentem nos relacionamentos, mentem nas redes sociais, mentem até para si mesmas. E o pior, tem gente dentro da igreja que mente como se não fosse nada. Mente no dízimo, declarando valores falsos, mente nos testemunhos, inventando milagres que nunca aconteceram, mente sobre a própria vida, fingindo ser alguém que não é. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Isso significa que toda vez que você mente, você está imitando o diabo. Você está agindo como filho dele e não como filho de Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se alegra com os que agem com fidelidade. Deus detesta, abomina, tem repulsa pela mentira. E Apocalipse é claro, mentirosos não entram no céu. O destino deles é o lago de fogo. Então para com isso agora. Para de mentir, para de exagerar as histórias, para se fazer de importante. Para de inventar desculpas, para de viver uma vida baseada em falsidade. A verdade vai te libertar, mas a mentira vai te condenar. O quarto tipo de pessoa que não vai para o céu são aqueles que vivem em imoralidade sexual. E aqui muita gente vai ficar incomodada, porque estamos vivendo em uma geração que normalizou completamente o pecado sexual. Mas eu não estou aqui para te agradar. Estou aqui para te dizer a verdade bíblica. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. É direto e sem rodeios. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo, não se enganem. Por quê? Porque muita gente está se enganando, muita gente acha que pode viver na imoralidade sexual e ainda assim ser salvo, mas não pode. A Bíblia deixa claro que fornicação, que é sexo antes do casamento, adultério, pornografia, prostituição, homossexualismo, toda forma de imoralidade sexual impede a pessoa de herdar o reino de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.
Deus criou o sexo para ser vivido exclusivamente dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Qualquer prática sexual fora desse contexto é pecado e vai ser julgada por Deus. E eu sei que isso é contracultural. Eu sei que o mundo diz que você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Eu sei que a sociedade normalizou namoros com intimidade, relacionamentos casuais, pornografia, tudo isso. Mas o mundo está indo para o inferno. E se você seguir os padrões do mundo, você vai para o mesmo lugar que o mundo está indo. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, bem como a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você precisa escolher hoje. Ou você vive segundo os desejos da carne e vai para o inferno, ou você crucifica a carne e seus desejos e vive para Deus e herda a vida eterna. Não tem meio termo. E se você está vivendo em pecado sexual agora, seja fornicação, adultério, pornografia, qualquer coisa, você precisa parar hoje. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Porque cada dia que você continua no pecado é um dia a mais que você está cavando a sua própria sepultura espiritual. O quinto tipo de pessoa que não vai para o céu são os que amam o dinheiro mais do que a Deus. Jesus foi extremamente claro sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele disse: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você ouviu isso? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que escolher um. E muita gente dentro das igrejas escolheu o dinheiro, mas continua fingindo que serve a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Avisa, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas o amor a ele, a ganância, a cobiça, fazer do dinheiro o seu Deus. Quantas pessoas você conhece que vendem a alma por dinheiro, que mentem, roubam, traem, pisam nos outros, abandonam princípios, tudo por dinheiro? Quantos dentro das igrejas fazem do evangelho um negócio lucrativo, vendendo bênçãos, manipulando o povo, enriquecendo às custas da fé alheia? Jesus entrou no templo e virou as mesas dos cambistas dizendo: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E hoje muitos transformaram a casa de Deus em empresa, em máquina de fazer dinheiro. E vou te dizer, essas pessoas não vão para o céu. Lucas capítulo 16, versículo 13 diz: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então examine o seu coração agora. O que você ama mais, Deus ou dinheiro? Onde está o seu tesouro? Porque Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro, você não vai para o céu. Simples assim. O sexto tipo de pessoa que não vai para o céu são aqueles que escandalizam os pequeninos. Em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7, Jesus fez uma das declarações mais severas de todo o Evangelho. Ele disse: Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra grande no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar as pessoas. Tais coisas precisam acontecer, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Você entendeu a gravidade disso? Jesus está dizendo que seria melhor você morrer afogado com uma pedra no pescoço do que fazer uma criança ou um novo convertido tropeçar na fé. Escandalizar significa fazer alguém pecar,
ser uma pedra de tropeço, ser um mau exemplo que leva outros para longe de Deus. Quantos pais destroem a fé dos próprios filhos com o péssimo exemplo que dão em casa? Dizem que são cristãos, mas vivem brigando, xingando, sendo violentos, desonestos. Quantos líderes religiosos destroem a fé de milhares com escândalos de corrupção, imoralidade, hipocrisia? Quantas pessoas usam a liberdade que têm em Cristo como desculpa para pecar e fazem outros mais fracos na fé também pecarem? Romanos capítulo 14, versículo 13 diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façam o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Se você está fazendo alguém tropeçar, se você está sendo motivo de outros se afastarem de Deus, você está em pecado gravíssimo e precisa se arrepender urgentemente. O sétimo tipo de pessoa que não vai para o céu são os que praticam feitiçaria e ocultismo. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12 diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deus chama essas práticas de abominação. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, lista as obras da carne e inclui feitiçaria, dizendo claramente: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E você pode pensar: mas eu não pratico feitiçaria. Será mesmo? Você já foi em vidente, em cartomante, em mãe de santo? Você já jogou búzios, leu horóscopo, fez simpatia, acendeu vela para santo, usou patuá, figa, olho grego? Você já assistiu filme ou série glorificando bruxaria? Você já ouviu música com conteúdo espírita ou satânico? Tudo isso abre porta para o mundo espiritual das trevas. Apocalipse 22, versículo 15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Feiticeiros ficam do lado de fora da cidade santa, no lago de fogo. Então, se você já se envolveu com essas coisas, você precisa renunciar agora, queimar esses objetos, se arrepender e pedir que o sangue de Jesus te purifique completamente. O oitavo tipo de pessoa que não vai para o céu são os falsos profetas e falsos mestres. Jesus avisou em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro